Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre gestão financeira, hoje nós vamos falar sobre os principais pontos para implantar uma boa gestão financeira na sua ótica. Fala pessoal, eu sou o Thiago Forner, consultor financeiro, e mais uma vez estou aqui com vocês para falarmos sobre finanças para óticas. Hoje vamos falar dos principais pontos para a implantação de uma boa gestão financeira na sua ótica. A primeira pergunta que fazemos quando falamos de gestão financeira para a ótica é justamente essa: mas o que é gestão financeira para uma ótica? A gestão financeira, assim como em qualquer outra empresa, ela consiste na organização, controle e planejamento das finanças da empresa. No caso de uma ótica, não podia ser diferente. A ótica, como ela tem processos operacionais e também financeiros, como qualquer outro negócio, ela depende de um bom planejamento e de um bom controle para poder tomar as suas decisões. Como todos sabem, toda empresa precisa controlar, administrar, medir o desempenho do seu negócio, saber o caminho que a empresa está tomando para poder direcionar ela rumo aos objetivos que foram traçados. Para que isso aconteça, é muito importante que o dono da ótica tenha em mente que ele precisa saber qual é o seu ponto zero. O que eu quero dizer com saber qual é o seu ponto zero? Ele precisa saber de onde ele está, para que ele possa começar dali e traçar seus objetivos de médio e longo prazo. Esse exercício consiste basicamente no levantamento de todas as contas que a ótica possui. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre a criação de um plano de contas. Esse exercício não é muito diferente. Na realidade, é o momento em que você deve levantar todas as contas da sua ótica, colocá-las no papel, ou melhor, colocá-las num sistema e através desse input de dados, você organizá-las de maneira sistêmica, você organizá-las de maneira pragmática, baseado numa estrutura de plano de contas, para que você possa ter mais clareza dos números da sua empresa. Uma vez feito o plano de contas, ou até mesmo feito o levantamento de todas as contas da sua empresa, nós temos então o momento de fazer a avaliação do ponto em que nós nos encontramos. Esse exercício é fundamental para que você saiba de onde você está começando. Muitos empresários donos de óticas acabam confundindo a gestão financeira, como dito em vídeos anteriores, com meramente o controle de entradas e saídas de recurso. Para uma implantação de um controle de caixa ou então um controle financeiro eficiente, é necessário muito mais do que isso. Fazer o levantamento de todas as contas para saberem o ponto em que o empresário se encontra do negócio é fundamental. Você pode começar fazendo esse levantamento partindo das despesas correntes do negócio e também das despesas que você paga com uma certa periodicidade, como por exemplo o pagamento de impostos, às vezes são impostos trimestrais, taxas, eventualmente uma parcela de empréstimo, a contratação de um financiamento junto a uma instituição financeira. É importante que você tenha em mente que tudo isso compõe o fluxo financeiro do seu negócio. A partir dessa composição, a partir desse levantamento, você terá uma noção muito melhor da situação em que o seu negócio se encontra. Sobre esse exercício, nós podemos dizer que nós estamos no ponto de coleta de dados. Mais uma vez reforçando, não existe planejamento financeiro, não existe controle financeiro sem que antes haja o registro dessas informações. O ponto de coleta de dados é o ponto de partida para iniciarmos um bom controle financeiro. Nessa coleta é necessário que você tenha pelo menos um sistema de gestão. Ou melhor, pelo menos uma planilha. O ideal seria um sistema de gestão, mas o ideal é que você faça esses inputs em uma planilha em Excel para poder organizar melhor essas informações e posteriormente não deixe de utilizar um sistema para poder gerenciar melhor esses dados. Após ter feito todo o registro das informações financeiras, é o momento da gente sentar e organizar essas informações. Mas Thiago, como que a gente vai organizar essas informações? Aqui entram alguns conceitos contábeis. Não extremamente técnicos, mas fundamentais para que você tenha uma maior clareza dos números do seu negócio. Aqui nós podemos definir como parâmetro a estruturação do plano de contas com base nas contas mais utilizadas na contabilidade. Nós temos grandes grupos de contas e nós temos que classificá-las agora entre despesas operacionais, despesas não operacionais. Mas o que são isso? As despesas operacionais são todas aquelas que são necessárias para o funcionamento do negócio, como por exemplo, despesa administrativa com folha de pagamento, despesas com manutenção de loja, despesas com faxina, despesa com energia elétrica, internet, todas as despesas que são necessárias para que o seu negócio funcione.
Já as despesas não operacionais são aquelas despesas que você acaba arcando com elas, mas não necessariamente necessitaria tê-las para que o seu negócio rodasse. Por exemplo, o pagamento de juros, pagamento de uma multa, o pagamento até mesmo de despesas financeiras com o banco, taxa de manutenção de conta, todas essas continhas, não pormenores, mas geralmente são contas de menor representatividade na DRE que acabam sendo consideradas como não operacionais justamente porque sem elas o nosso negócio funcionaria perfeitamente. Com todo esse conjunto de números formatado e pronto para você analisá-los, agora é o momento de fato da análise. A análise ela consiste única e exclusivamente na revisão daqueles números e um estudo mais detalhado para verificar se o nosso orçamento ele está de acordo com a realidade do nosso negócio. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa ter em mente que o seu negócio ele tem um ponto de equilíbrio e que se essa conta não fechar, o seu negócio ele começa a declinar. Então, para você ter uma noção do quanto precisa para faturar ou então de quanto precisa para manter o seu negócio, é fundamental que você saiba fazer essa conta de ponto de equilíbrio. E ela só pode ser obtida por meio do cálculo de margem de contribuição. Para chegarmos à margem de contribuição, é necessário que tenhamos uma estrutura de DRE previamente detalhada para que você possa obter esses números da forma mais assertiva possível. Com tudo feito, tudo preparado, os números, as contas classificadas, os grupos de contas criados, agora sim é o momento de tomada de decisão. Se você é marinheiro de primeira viagem e está começando a implantar o controle financeiro na sua ótica agora, você não vai ter uma base histórica para poder comparar, ou seja, os seus números não vão te proporcionar comparabilidade. Mas, por outro lado, esse é o primeiro ato seu como empresário de registrar as finanças e começar a construir o seu histórico para poder, no futuro, poder avaliar se o seu negócio está evoluindo ou regredindo. Para quem já tem um histórico desse número, para quem já tinha o hábito de controlar anteriormente e agora está melhorando ainda mais o hábito de controlar, de classificar, de analisar os números da empresa, é fundamental que você faça a comparação de bases. O que eu quero dizer com isso? Você não deveria, não que não possa, mas não deveria comparar o desempenho do mês de abril, por exemplo, com o mês de março, porque são períodos totalmente diferentes. Não que a ótica sofra tanto os impactos da sazonalidade, mas é importante que a gente sempre compare os meses fazendo justiça entre eles. Então, se eu estou comparando o desempenho da minha ótica do mês de abril de 2021, é importante que eu analise e compare os números com o mesmo período do ano anterior. Então, eu comparo abril de 2020 com abril de 2021. Assim, eu tenho uma maior certeza de que o meu negócio prosperou dentro daquele mês. Posso sim fazer comparações de evolução de faturamento numa linha horizontal, ano a ano, de janeiro a dezembro. Isso também é saudável para o negócio. Só não é adequado quando você quer comparar crescimento de um mês com outro. Então, sempre que formos falar de análise de crescimento ou então de evolução de patrimônio ou coisa do tipo, sempre devemos comparar a mesma base de dados com a do ano anterior. Com essa estrutura, é possível daí trabalharmos com monitoramento e controle. O monitoramento talvez seja uma das peças fundamentais para o sucesso de um negócio. Afinal de contas, de nada adianta simplesmente registrar os números, reclassificá-los, até analisá-los, mas não monitorá-los. O monitoramento ele se faz importante, pois é por meio dele, de um exercício diário ou pelo menos um exercício periódico, que você vai ter noção se o seu navio ele está indo para o caminho correto ou se ele está desviando a rota e indo para mares mais agitados. É importante ter em mente aonde quer chegar, porque você é o capitão do seu navio e nesse momento é o momento de dirigir o seu negócio rumo aos seus objetivos. Então, a etapa de monitoramento ela acontece a partir do momento em que você tem esses dados lançados, registrados, reclassificados e pode usá-los para medir o desempenho do seu negócio. Algumas outras ferramentas adicionais que complementam a gestão financeira, como já dito várias vezes em vídeos anteriores, o próprio controle de caixa ou a gestão do fluxo de caixa ela é fundamental, pois ela mostra para você, mais uma vez, as entradas e saídas de recurso da sua empresa, mas mostram apenas as entradas e saídas de dinheiro. O seu caixa ele é peça fundamental do seu negócio, porém não deve ser analisado isoladamente. Mas o controle de fluxo de caixa compõe uma parte do tripé do controle financeiro é o fluxo de caixa. A outra etapa é você ter um orçamento definido.
Se você não tem um budget, como é dito em grandes empresas, um orçamento previamente definido de quanto você pode gastar com cada departamento, ou então quanto eu devo distribuir para cada área da minha empresa, eu acabo ficando refém do acaso. Eu vou administrando a minha empresa no dia a dia, os compromissos vão aparecendo, eu vou desembolsando um valor aqui, uma quantia ali, eu tomo um empréstimo no banco porque me faltou fôlego no mês e eu não sei para que caminho eu estou seguindo, eu não sei a rota do meu negócio. É importante então ter direcionamento por meio de um orçamento. O orçamento ele pode ser feito de duas formas. Nós podemos partir de um orçamento base zero, conhecido também por OBZ. O orçamento base zero nada mais é do que você traçar premissas para o seu negócio partindo do absoluto zero. Não importa quanto eu gastei no ano anterior. A partir deste ano, eu determino que eu vou gastar tantos por cento com despesa operacional, tantos por cento com despesa não operacional e assim por diante. Ou nós podemos fazer um orçamento baseado nos anos anteriores, com base histórica. E aí eu vou definindo percentuais de aumento ou redução, conforme eu achar mais saudável para o meu negócio, para que ele possa atingir os objetivos de acordo com aquilo que eu tracei. E por último, mas não menos importante, mais uma premissa fundamental para o nosso negócio, para a nossa ótica, que é a precificação dos nossos produtos. Aí está um dos grandes desafios. Por quê? Porque a precificação ela pode tanto chamar mais a atenção dos clientes, como também pode afugentá-los. Se eu espero receber uma margem de lucro muito grande sobre determinado produto que eu comercializo na minha ótica, isso pode acabar afastando os meus clientes e abrindo portas para a concorrência. Por outro lado, se eu trabalho com uma margem de lucro muito enxutinha, o que acontece? Eu posso ter muitas vendas, mas no final do mês eu posso passar apertado, porque a minha margem de contribuição não foi suficiente para o rateio das despesas da minha ótica. Então, esse é um momento fundamental, inclusive, para que você tenha uma conversa sincera, até mesmo com o seu contador. O seu contador, ele é a pessoa mais adequada para poder te orientar a respeito da tributação e a precificação dos seus produtos. Afinal de contas, uma das coisas que nós olhamos pouco, mas devíamos dar mais atenção também, é a questão tributária. Em que regime tributário a sua ótica está enquadrado? Você sabia que essa decisão pode impactar significativamente o resultado financeiro da sua empresa? Baseado na tributação que o empresário escolhe, ele pode estar sujeito a grandes oportunidades ou a grandes fracassos, uma vez que o tributo pode onerar demais o caixa da empresa, fazendo com que ele passe por períodos de sufoco financeiro. Caso você tenha um contador de sua confiança com quem você pode se consultar, procure-o e solicite a ele que faça um trabalho de precificação em cima dos produtos e em cima da margem que se espera obter pela venda dos seus óculos. Também é um trabalho muito importante para ser feito juntamente com o departamento de marketing. Afinal, eles são responsáveis pela propagação, divulgação e pelo aumento das nossas vendas e, consequentemente, também o aumento da nossa lucratividade. O marketing tem que estar totalmente atrelado à precificação da nossa ótica. Se os nossos produtos forem precificados sem ter uma consultoria de marketing também, podemos estar errando em algum ponto. Em resumo, pessoal, o que a gente quis transmitir para vocês com esse vídeo? Que para você ter uma boa gestão financeira e começar a dar os seus primeiros passos na implantação dela na sua empresa, primeiro de tudo, sem sombra de dúvidas, é necessário que você tenha planejamento e organização. Esse é um ponto crucial. Após ter estabelecido essas habilidades, digamos assim, agora você pode começar a controlar, começar a registrar esses números, organizá-los numa planilha ou num sistema, e você deve fazer isso com assertividade e tempestividade. Para que você tenha um maior controle e tire o maior proveito desse exercício que você vai estar fazendo, conte com a OptiDados na implantação de um sistema de gestão gerencial. A OptiDados ela te proporciona a possibilidade de monitorar o seu negócio, gerenciar o seu fluxo financeiro e de quebra ainda analisar os resultados na palma da sua mão, uma vez que você pode fazer as consultas até mesmo pelo seu próprio smartphone. A OptiDados é uma empresa especializada em óticas e ela está sempre trabalhando para melhorar a forma de controlar e tomar decisões no dia a dia das óticas. Caso você tenha mais curiosidade ou então queira acompanhar mais conteúdos como este, basta acessar o site ou então conhecer o nosso programa OptiSoul. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, principalmente se eles forem dono de ótica também, e clica aqui no card, aqui em cima ou aqui embaixo, em algum lugar para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Acesse nossas páginas nas redes sociais e eu fico por aqui. Um forte abraço.